Está no ar, mais um Antenados na Geral. Eu sou o pastor Pablo Queiroz, sempre agradecendo muito a Deus pela sua presença, pela sua audiência. Espero que o programa de hoje possa fazer muito bem a sua vida. Quero deixar aqui o versículo do dia. Todo dia, Antenados na Geral, já começa com um versículo. Se você quiser saber o versículo de amanhã, também esteja aqui às 17 horas para receber o versículo do dia. Romanos 8, verso 37. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Nosso Cristo não nos dá uma vitória pela metade, 50%, uma meia vitória. A vitória que Cristo tem para você é uma vitória completa. Ele não te salva pela metade, ele te salva completa. Ele salva você em todas as áreas da sua vida. Ele te salva na sua vida familiar, ele te ensina a se relacionar com a família, ele te salva na sua vida profissional, ele te ajuda a ser um profissional excelente, justo, correto. Ele te salva principalmente na tua relação com Deus. Ele te reconcilia, porque a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a salvação é completa. Vamos lá. Hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre perguntas e respostas. Perguntas que você nos envia. Inclusive você pode, nesse exato momento, separar aí algumas perguntinhas no seu telefone e mandar pra gente aí que nós vamos responder. Para participar do programa de hoje, eu convido ele que é pastor e teólogo Max Cassim. Bem-vindo a Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. Obrigado à produção. Sempre um prazer estar aqui junto com vocês. E vamos aí participar e ver o que a gente pode cooperar. Ele também que é evangelista, bacharel em teologia pela FATAD, coordenador e professor de seminário, André Luiz. Bem-vindo a Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. Obrigado aos participantes que estão aqui, os telespectadores. Deus abençoe a todos. Para participar, ele também apresenta que é pastor da Igreja United, formando em teologia pelo Seminário Teológico Carisma, Emerson Pinheiro. Bem-vindo a Antenados na Geral. Valeu, Pablo. Sempre é um prazer estar compartilhando ideias com os irmãos aqui. Obrigadão. Muito bem, vamos lá então para a primeira perguntinha da pastora Lilian Narbais. Obrigado, Lilian. Um beijo grande para você. Obrigado pela participação. Ela diz o seguinte: e não toqueis nos meus ungidos. Esse termo era só para os reis do Velho Testamento? Hoje em dia, em que caso se aplica não toqueis nos meus ungidos? Visto que muitos corruptos se prevalecem desse texto. Olha aí, o que significa não toqueis nos meus ungidos? O não toqueis nos meus ungidos é para todo aquele que é um verdadeiro seguidor de Cristo. Isso não se limita apenas ao pastor, à liderança. Todos nós fomos ungidos. Para quê? Para pregar boas novas. Então todos nós somos ungidos. O fato de nós falarmos contra alguém que tem uma vida íntegra que eu falo, claro, não é uma vida perfeita, mas uma vida que uma pessoa que luta pela santidade, pelas coisas corretas, é um perigo muito grande, porque você está falando contra uma pessoa que está tentando manter uma vida correta diante de Deus. Agora, é como foi falado, as pessoas pensam que faz essa mistura do rei do Antigo Testamento com os pastores dos dias de hoje. Pastor não é rei. E pastor não é superior a ninguém. Pastor é o menor de todos, porque ele está ali para servir a todos. Então, é contexto totalmente diferenciado. É interessante o não toquei, às vezes as pessoas ficam preocupadas com o ungido, mas o toquei, tipo, não posso julgar, não posso apontar, não posso falar, não posso me levantar contra o ungido do Senhor. Na verdade, tem muitos que se prevalecem desse versículo, mas a verdade aqui é que, na verdade, eu posso julgar as obras de um Sim. pastor se ele tiver, como ela diz aqui, corrupto. Sim. Se ele tiver corrupto, eu posso julgar. E Deus não vai me culpar com isso. Eu não vou condenar ele para o inferno. Eu não tenho o direito de julgar um julgamento condenatório. Mas eu posso julgar as obras, até para salvar a vida do cara que está ali. E a própria Bíblia fala que a gente só vai conhecer as pessoas através dos frutos. Então, você vai ter que fazer um julgamento. O que é fruto bom, o que é fruto ruim. Então, as pessoas às vezes gostam justamente. O não julgueis hoje em dia é a desculpa para o me deixe pecar em paz. Exato. É isso que eles gostam de usar nos dias de hoje. E aí tem a liderança. Para os membros eu não julgueis. Para os líderes eu sou ungido do Senhor. Não toque em mim. Então é por aí que eles vão usando isso aí. Pastor Emerson. Foi como o pastor Marcos falou, né? A gente tem que trabalhar com nivelamento, né? Hoje pastor não é rei. Então a unção não existe mais uma elite espiritual onde uns são maiores, outros são menores, né? Todos estão no mesmo patamar de vida. Todos nós, a Bíblia fala que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, né?
Eu acredito que esse não toqueis nos ungidos vale também para não falem mal uns dos outros. Né? Eu acho que é dentro desse contexto aí que a gente tem que tomar esse cuidado, de a gente ter a função de ajudar o nosso irmão. Né? Se ele é ungido, eu também sou, então eu não vou ofender, ele não vai me ofender, eu vou levantar ele vai me levantar, eu vou ajudar e por aí a gente vai caminhar. Não toqueis nos meus ungidos no Antigo Testamento tem uma conotação muito mais de não ser agredido e não ser morto do que não ser criticado. Exato. Porque o não tocar no Antigo Testamento é porque os camaradas matavam Exatamente. profetas, batiam em profetas, encarceravam profetas. Não só esse texto, mas também lá o de Davi com Saul, né? Quando Davi diz, ai de mim tocar no ungido do Senhor, ele está falando de matar. Ele não está falando de condenar Saul, porque ele condena Saul, porque mais à frente ele vai dizer assim, dos maus procede a maldade. Ele está chamando Saul de mal. Ele ainda vai dizer, o Senhor julga entre mim e ti. Então as pessoas às vezes pegam esse texto, que é um texto descritivo, que narra uma narrativa, não significa que a ação de um personagem é norma ou doutrina, ainda mais se tratando de Antigo Testamento. Nem no Novo Testamento é. Né? Então tem que ver o que os textos prescritivos dizem. E os textos prescritivos dizem que os falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas têm que ser confrontados, têm que ser exortados e, lógico, o que você não pode fazer? Se você está numa igreja e você não concorda com o seu pastor, amém. Você tem o direito de não concordar com ele. Você tem até o direito de expor a não concordância com respeito à autoridade dele. E se você acha que esse problema é grave, é uma questão grave, você tem que sair da igreja. O que eu sou contrário é o camarada não concorda e fica na igreja fazendo um levante, querendo minar a autoridade do pastor e querendo fazer um grupo separado. Isso ele está fazendo um dano ao corpo. Então, se o meu pastor toma uma atitude que eu acho que não dá para mim absorver, eu tenho que sair. Agora, quando o evangelho chega no Brasil, chega no tempo dos coronéis, no tempo que os padres mandavam. Então as pessoas pegam isso aí e vira o coronelismo pastoral, né? Onde o pastor é sumo pontífice, vossa majestade, e aí não pode dizer não pode nada, porque senão o camarada vai para o inferno. Infelizmente é isso. Então quando a pessoa está numa igreja e ela não concorda com a liderança, acha que o líder dela está sendo corrupto, está sendo falso profeta, então esse é o passo, né? Ela deve primeiro confrontar ou se retirar. Não, ou ela deve ficar esperando Deus agir e mover tudo ali. O problema do Deus agir é porque de repente Deus quer agir através da minha vida, eu vou ficar esperando e Deus não vai agir através da vida de ninguém. Eu estou vendo, então já sou a boca de Deus suficiente para falar para aquela pessoa. A questão do esperar do Deus agir, muitas das vezes eu penso que seja uma questão de querer se omitir de uma responsabilidade. Então a pessoa não quer se dispor. E muitas das vezes não é brigar, conforme o pastor André disse, é você chegar até a pessoa e exortar em amor, que é o que a Bíblia manda, você ordena a gente fazer. Tempero do amor sempre. Exortar em amor, aconselhar em amor, com respeito. Se chegar numa situação que a pessoa fala, não, eu sou isso aqui, não vou mudar, mas não vou mudar na questão da corrupção, então, meu filho, olha só, foi muito bom estar aqui, muito bom até aqui nós viemos, mas daqui para cá não dá para a gente continuar mais. E toca o barco para frente. Maravilha, então tá aí respondida a pastora Lilian. Espero que você tenha a resposta aí dos pastores, que essa resposta tenha consolado seu coração direcionado. Mais uma aqui, perguntinha, pastor Emerson. Flávio Pereira de Deus, olha aí, grande Flávio, obrigado aí pela pergunta, viu? Um abraço, um beijo grande. Com as diversas traduções, estilo de Bíblia, a do surfista, do jovem radical, do pescador, da mãe, do pai, freestyle, o evangelho, né? Não corremos o risco de se perder a essência e objetivo principal da mensagem que ela traz? Ou seja, ao invés de da tradução termos achismo e interpretações equivocadas? Olha, se for a tradução não vai ter, né? Porque a Bíblia é Bíblia. Né? Então, assim, depende do que for exposto ali. Entendeu? Eu penso o seguinte, se for a tradução da Bíblia, ainda que seja com uma linguagem mais informal para que as pessoas possam ter acesso, né, eu acho muito válido. Agora, se for a interpretação de alguém, já não é Bíblia. Saiu do contexto Bíblia. Porque a Bíblia é a Bíblia. Não existe, existem estudos, né? Hoje nós temos várias Bíblias que possuem estudos sobre aquele assunto, mas aquele estudo não é a Bíblia.
A Bíblia é o que a gente tem como Porque padrão. às vezes o cara quer tornar a palavra um pouco mais contemporânea, quer contextualizar, e pode ser que ele fira o texto original. Exato. Perfeito. A tradução NVI cometeu muitas gafes em cima disso. Eu vi que a NVI trocou algumas, tipo, justificação e citação. E né, que são tirou duas alguns coisas- versículos que constam em outras Bíblias. Então isso acaba dando, às vezes, um certo grave... Uma ferida, né? Para quando for tentar explicar o texto, porque o texto não se explica apenas um versículo, tem todo um contexto. Exatamente. Então, e também não dá também para cometer o anacronismo, querer dizer algo hoje que não era a mesma coisa lá atrás. Então é muito complicado. As nossas primeiras versões, por melhores que fosse a intenção, já vieram já com muitos erros de traduções. Imagina você querer traduzir do erro do erro. Então vai ficar pior ainda. Assim, não há as cópias originais, as próximas às originais. E tipo assim, eu acho que se alguém quiser falar de uma maneira mais contemporânea, leia da maneira que a Bíblia está e fale de maneira E contemporânea. pegue outras também traduções, né? Sim. Eu uso muito a King James e a Genebra. Sim. Mas existe alguma dica de vocês boa, saudável, que a gente possa dar para o público que nos assiste? Uma dica de Bíblia? Ó, Uma Bíblia, uma tradução boa. Para uma leitura minha, devocional minha, eu em casa, eu uso a Bíblia viva, linguagem viva. Barata, muito boa, muito legal, e que tenta ao máximo trazer ao original, porém sem fazer o anacronismo. E para uma questão de pregação, de templo, eu uso mais a Shed. Eu gosto muito A da Ara tradução da também é Shed. muito boa. Para mim, João Ferreira de Almeida, né? Dependendo Sim, do nome. atualizada. Revista e corrigida ou atualizada A corrigida, são as, a são as corrigida que eu ela é uso. palavra por palavra, né? Às vezes, para o novo convertido, muda fica até um pouco difícil da tem que ter um dicionário, né? Sim. Ela é muito boa, mas acho que ela... Como Porque eles fazem uma por equivalência verbal e a outra eu esqueci por exemplo, o nome que a eles chamam. Tem imperatismo ainda do a corrigida, Tiago... Away. A Tiago 1:2, por exemplo, Tiago 1:2 da corrigida, tá vendo? Que tende por grande gozo cair em várias tentações. Aí, se o cara não entende aquilo, eu tenho que me alegrar quando cair na Que tentação. ali a palavra tentação Vou cair direto. ali tentação é Aí provação. você vê a Ara a atualizada, a Ferreira de Almeida atualizada, diz, tende por grande alegria passar por várias provações. Então, a tentação ali, na verdade, na corrigida, é provação. E o cair é passar. Então, assim, para o novo convertido, de repente, a corrigida... Eu uso atualizada para pregar. Para pregar. Eu uso para pregar atualizado. Concordo com o pastor Max. A NVI, ou a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, ela é uma Bíblia que eu não aconselho para novo convertido. É uma Bíblia que, para quem é estudioso da Bíblia, ter, porque eles não fazem tradução, eles querem explicar o texto. Exatamente. E aí vai ter momentos em que aquela explicação vai até ajudar a pessoa a entender o texto, vai ter momentos que não, porque quando eu quero explicar o texto, estou dando minha percepção sobre o texto. Eu vou dar um exemplo. Aquele texto Eclesiastes, né? Seja alvo teu vestido, nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Isso é tradução. Você vai para a nova linguagem, na tradução da linguagem de hoje, vai estar assim, esteja feliz e contente. Não tem nada a ver, o cara desprezou o original. Ele está explicando. Por quê? Porque, na verdade, ali, vestido alvo e óleo na cabeça não tem nada a ver com santidade e poder de Deus. Aí a gente faz uma exagésia errada, que a gente é preguiçoso. Sim. A gente vai pentecostalizar, porque a gente vê fogo, vê veste branca. Então, na verdade, o óleo ali é óleo de festa e a veste é veste de festa. Ou seja, aí a tradução na linguagem de hoje vai para dizer, vou explicar para o novo convertido. Então, olha, esteja feliz e contente. Só que ele não traduziu. Nesse caso... pode ser até uma coisa boa, mas ele faz isso em todos os versículos. Vai ter hora que ele vai pegar o texto e vai arrebentar com o texto. Bíblia freestyle não é tradução, é paráfrase. Ou seja, eu não tenho a menor responsabilidade com o texto. Por exemplo, você diz assim, acordei bem hoje. Aí eu digo assim, ele acordou legal. Ele acordou de bem com a vida. Ou seja, é livre, né? Eu já disse, estilo livre. A freestyle teve um Então, Mateus 25, ali das 10 virgens.
Esperando o noivo com a lamparina, ele fala, em vez de botar 10 virgens, ele fala 10 caras que foram para uma rave. Não, é uma encontrar agressão. as mulheres. É uma Olha agressão. a viagem do cara. Aí Pra mim é um texto fictício. E aí, Não é uma tradução. Pra mim é uma ficção. Se servir como ficção, fora isso... E aí que entra a questão também, por exemplo, das palavras. Virgem lá não é o mesmo entendimento de virgem dos dias de hoje. Então o cara pega, às vezes, a palavra ali do que significa a virgem, tenta jogar para os dias de hoje, vai arrumar uma bagunça boa. Botar rave, cara. Aí botou rave é brabo, né? Vamos para um break, olha aí, Flávio Pereira de Deus, está aí a resposta da sua pergunta. Antenados vai para um break, mas volta já. In a beautiful display, it's all love tonight. When we step across. Estamos de volta para o segundo bloco do Antenados na Geral, agradecendo a Deus pela sua presença, pela sua audiência. Lembrando que você pode participar conosco. Anote aí agorinha, que está aqui embaixo, o telefone da Boas Novas. Mande para a gente um vídeo no WhatsApp com uma pergunta, com um tema. Sugere aí. Vá lá, faça isso agora. Desafio você a enviar uma pergunta que eu quero aqui responder para o Brasil inteiro e abençoar a sua vida nesse momento. Visita nosso canal que temos no YouTube, esse programa vai para lá. Então você vai poder rever esse programa de perguntas e respostas, não somente esse, mas muitos outros, uma lista enorme de programas do Antenados na Geral. Inclusive eu, o André, o Felipe, o Lincoln, que apresenta esse programa aqui, que apresentou. Hoje sou eu aqui, mas teve o André, o Lincoln e o Felipe, pastor Felipe Câmara, que também foi o primeiro aqui a inaugurar aí esse Antenados na Geral. E graças a Deus sempre crescendo, um dos programas aí que exalta a palavra de Deus, é uma bênção. Temos uma página no Facebook também, que tem os recortes dos melhores momentos para você ver, compartilhar, dar um joinha, muito importante a sua participação. Pastores, uma perguntinha aqui da Priscila Ribeiro. Obrigado, Priscila, um beijo grande para você aí, obrigado pela participação. Ela diz o seguinte: em Colossenses 1:9 diz: sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Qual a diferença de um para o outro? Olha aí. Sejais cheios do conhecimento e da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Qual é a diferença entre vontade, sabedoria, inteligência, ser cheio do conhecimento? Como é que a gente consegue fazer a exegese desse versículo bíblico de Colossenses 1:9? Eu dou para dizer o seguinte: inteligência é conhecimento adquirido. A gente pode partir para esse conceito. Então, quando a Bíblia fala sobre a inteligência espiritual, é um crescimento que você vai ter, né, dentro desse contexto aí, e o nossos mestres podem falar melhor, dentro desse contexto aí, do seu crescimento espiritual. Uma inteligência você vai adquirindo com o tempo. E a sabedoria, né, é algo que Deus nos dá, para a gente poder até mesmo adquirir a inteligência espiritual. Eu acho que a diferença é cheios grande. do conhecimento da sua vontade, que é entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, né? Da sabedoria, que é esse discernimento, né? Acho que essa sensibilidade que Deus nos dá, que independente do cara ser teólogo ou não, às vezes tu encontra pastores aí que não sabem nem ler direito, mas cheio de sabedoria de Deus, que é um mistério, né? Que é o mistério de Deus. E a inteligência, que é exatamente o intelecto. Mas diga aí, pastor Marcos, como é que a gente responde melhor a Priscila Ribeiro? No intervalo a gente estava conversando aí com o pastor André, e aí a tradução aí, justamente a questão da inteligência, em outras traduções está como um entendimento. Então você vê que já dá uma diferença bem grande já. A questão do conhecimento, conforme foi falado pelo pastor, é adquirir. Você adquire um conhecimento, quer dizer, se você ler as Escrituras Sagradas, você vai começar a adquirir um conhecimento acerca de Deus. Você não vai conhecer Deus, você vai adquirir um conhecimento acerca de Deus. Quando você começa a adquirir aquele conhecimento, você tem que pelo menos entender. E aí que entra na questão da inteligência espiritual, ou entendimento espiritual. Quer dizer, eu conheço algo acerca de Deus e começo a pensar acerca de Deus e começo a entender. A questão da sabedoria, quando eu começo a colocar em prática as coisas que vamos dizer, do entendimento acerca de Deus. Tipo, numa situação complicada, eu tenho uma atitude ali que, poxa, livrou alguém de um problema, ou então resolveu um problema sem prejudicar ninguém. Uma atitude de sabedoria. Então, eu penso que a sabedoria, ela é demonstração nas atitudes. Tanto é que Tiago vai dizer que quem quer sabedoria, peça a Deus que lhe dá deliberadamente.
E a questão do conhecimento, quando você adquire, e da inteligência, quando você entende. Maravilha. E, pastor André, essa sabedoria também tem a ver com a ética? A gente pode colocar assim, a ética de algumas circunstâncias que a gente usa essa ética, essa sabedoria para se relacionar, às vezes, numa discussão dentro de casa, numa circunstância que você é assaltado por ela e você tem que ter sabedoria para lidar. Às vezes tem uma pessoa ali que está passando por uma situação delicada e você tem que ter sabedoria para falar com ela. O que a gente pode entender um pouquinho mais sobre sabedoria? O sábio, ele é ético, né? A sabedoria vai te levar a também ser ético, a não ser incoerente. Tem como. Senão você vai ser tolo, né? O tolo é antiético. A sabedoria é a inteligência da vida prática. Por exemplo, Salomão, ele tinha muito conhecimento, né? Tanto que ele vai escrever muito, vai escrever provérbios, Eclesiastes, ensinar o livro todo, parte do livro, Cantares. A rainha de Sabá vai ficar maravilhada com o conhecimento dele, mas aí há um episódio em que o conhecimento não vai resolver, porque ela está além do conhecimento dele. Quando a mãe mata a criança e diz que foi o filho dela da outra que morreu. Ou seja, ali o conhecimento, aí ele vai ter um vislumbre de sabedoria, ele precisa dar uma solução, e aí ele comete um blefe, né? Que a gente não pega a espada, eu vou partir no meio. É uma situação de sabedoria, porque existem pastores Abraão também que não teve a têm sabedoria quando ele diz que Sara era irmã? Será ali que ele ia morrer? Sim, só que ali Mentiu, né? Só que ali o que acontece? Ele vai. Eu não culpo o Abraão assim de maneira direta, porque vou te dizer, todas as vezes que um personagem bíblico está com a sua vida ameaçada, ele mente. Abraão vai mentir. Mas não estamos fazendo apologia mentira não, tá? Isso aqui. Samuel vai dissimular, né? Eu vou sacrificar. Ele vai sacrificar, mas o sacrifício é uma desculpa, né? Raabe vai mentir, Davi vai mentir, se fingir de louco. E se a minha vida estiver em risco, eu também vou mentir. É a realidade. Não adianta fugir disso. Mas Salomão é a realidade da vida. Salomão, ele vai ter uma solução prática, porque tem pastor que não tem conhecimento, não tem um curso teológico, mas o camarada é sábio. E tem pastor que tem conhecimento e não tem sabedoria. E o que o pastor Max falou, a gente estava conversando realmente, a tradução, não sei qual é a tradução, inteligência eu não gosto. Por quê? Porque inteligência tem um sentido de algo inato. A gente entende a inteligência como algo que é inato. A pessoa já nasce, tem criança, você vai fazer o teste de QI, o camarada é inteligente. Ele não tem muito conhecimento, mas ele é inato. E espiritualmente, não tem como você ter uma inteligência inata, né? Ou seja, nasci de novo, Deus me deu um QI espiritual acima, né? Então o entendimento é melhor. E o que de repente, que eu estou ouvindo vocês falando, o que veio aqui na minha mente, que dá para de repente exemplificar isso aí de uma maneira prática, é Paulo no Areópago. Ele tem o conhecimento da filosofia grega, ele tem o conhecimento da cultura grega, ele entra no lugar onde é o berço da questão da filosofia, ele vê várias imagens e ele vê uma imagem que está lá escrita ao Deus desconhecido. Então ele usa de sabedoria e prega para os gregos a linguagem daquele Deus desconhecido, mas dentro do conhecimento que ele tinha acerca de Deus. Maravilha, tá aí. Priscila Ribeiro, a resposta. Mais uma perguntinha aqui, que é a Cristina Fonseca. Um beijo grande para você, Cristina, que ela está dizendo o seguinte: geralmente as igrejas fazem campanhas. Gostaria de saber se é bíblico. A gente pode dizer que é bíblico ou não é bíblico campanha? Ou tanto faz, ou traz prejuízo, traz lucro? Como é que a gente faz para entender a campanha das igrejas? Olha aí, Max, logo para você essa pergunta. É o seguinte... até essa semana eu estava conversando acerca disso. É culto para tudo. Culto da vitória, culto da família, culto dos empresários, culto, enfim, nominado diversos cultos. A palavra campanha, o significado dela é todas as forças juntas em um só propósito, em um só objetivo. Campanha militar, justamente, quer dizer, se junta todos para obter a vitória. O problema maior da campanha é que as pessoas fazem da campanha o seu Messias, o seu Salvador. Tem culto de campanha? Tem, então vou na igreja. Não tem, não vou na igreja. Ou então... Se fosse um abracadabra, se eu for, vai... Se eu quebrar um dia dos 7 dias das 7 semanas, eu não vou obter a minha vitória. Como se a campanha que desse a vitória. Não é. A campanha está ali só como um estímulo para você
ir até o lugar. O problema é que as pessoas usam isso como... Aí, erradamente, mistifica. E erradamente, alguns pastores usam disso para encher as igrejas. Entendi. Mas então devemos entender a campanha como uma perseverança sobre um assunto? Será que é isso? Ou existe alguma coisa especial numa campanha, pastor Emerson? Então, é muito legal esse assunto, porque uma das traduções também é perseverança, né? Insistência para chegar-se a um denominador comum. O Aurélio fala isso, né? Por exemplo, na nossa igreja a gente não usa a palavra campanha, a gente usa série, que é um pouco mais moderno. Mais atualizado, né? Mas sério, olha só. O que o século XXI fez, né? Vamos para uma série. Mas por quê? Mas por que é série? Netflix. Porque dá uma continuidade. É algo que a gente vai trabalhando, né? Um assunto, e vamos dar uma continuidade ensinando sobre aquele assunto, né? E fazendo com que a sua mente seja construída para você chegar naquele denominador. Então será que quando Pedro estava preso, aquelas irmãs fizeram uma série ali em relação a Pedro? Foi uma campanha? Que ela estava em casa orando, né? Dia e dia era uma série aquilo ali? Ou não? Era uma campanha, pastor André? Netflix do crente. Não, cada igreja local ela é livre para instituir as estratégias que ela acha que são mais eficazes, né? A pergunta, assim, se é bíblico, o que tem que ser bíblico é aquilo que é ensinado dentro da campanha. Porque também a gente não pode pensar assim, eu tenho que fazer tudo o que a igreja primitiva fez. Nós somos, não tem como. Não tem como. Senão a gente vai ter que voltar aos cultos judaicos também, porque o povo era judeu ali. Eu não tenho como ter aquele modelo. Então, o problema não é a campanha, como a campanha é feita. Como nossos irmãos falaram. Qual o lado bom da campanha? É você trabalhar um determinado assunto. Perseverança, trabalho, sexualidade. Você vai trabalhar um determinado assunto, né? Não vai deixar livre. Boa. Mas você pode trabalhar isso também fazendo uma escala. Sim. E aí determinando o que cada pregador vai pregar, local, quem você vai convidar. Pronto. Mas não significa que no final da campanha Não. Tem que obter você a vai vitória obter- que você não pode obter quebrar. aquilo. Quer dizer, se a igreja for mística, ela vai levar para esse lado. Exatamente. Isso aí. porque às Aí vezes as depende pessoas, da- eu consegui antes do término. Tem gente que fala isso, né? Consegui antes do término da Eu sou mais campanha. Aí o outro passa e não recebeu nada. Então, assim, que tem pessoas que usam essa coincidência para valorizar também a campanha. Exatamente. Então, a forma mais saudável é essa. Eu achei interessante, né? Campanha para perseverar no assunto, perseverar até na própria pessoa, né? Criar um estímulo de perseverança, que foi dito aqui. Então, tá aí. Se é bíblico ou não, o que a gente responde? Vai depender do que é ensinado, conforme Vai você falou. depender do que é ensinado. Vai depender de como é ensinada essa campanha. Mas não fique preocupado. Se você for numa campanha saudável, vá, meu filho, participe. Seja edificado por ela. Agora, não espere dela resultados imediatos. E lembrando sempre que a vitória vem de Jesus. É Jesus. Não de Não outros meios. E a tua oração, tu pode fazer milhões de campanhas. Se Deus não quiser responder a tua oração, meu irmão, tu vai... a resposta não depende da campanha, depende do Deus da campanha, do Deus que responde, né? Mais uma perguntinha aqui, 3 minutos para acabar esse bloco. Diz o seguinte, Fábio Lima. Braço grande, Fábio Lima. Por que as lideranças pregam tanto amor, união, comunhão e não a pratica o evangelho? O evangelho dividido... o evangelho dividido, difícil é você ver pastores conversar, discutir problemas de sua comunidade. Falta o quê para unirem na prática? Está faltando algumas pontuações aqui, por isso que... Então vamos lá de novo. Por que a liderança pregam tanto amor, união, comunhão e não pratica o evangelho? Difícil é você ver pastores conversar, discutir problemas de sua comunidade. Falta o quê para unirem na prática? Isso aqui não são todos, né? Pode ser uma experiência que ele deve estar passando. Sim. Fábio Lima deve estar passando por isso. Mas como é que a gente pode orientá-lo nessa situação, pastor Marcos? O que falta nessa igreja é o evangelho. Falta só o evangelho, só tudo. falta o evangelho. Só falta o evangelho. Porque se ele está se há uma igreja numa região que prega amor, prega caridade e não faz no bairro, na rua onde está faltando evangelho. Pronto, viver. Está vivendo só de palavras e línguas, né? Mas não de fato em verdade. Então está faltando o evangelho. O que você diria para um homem como esse? Vá em frente, fale, exorte, saia da igreja, procure outra. O que ele deve fazer? Porque eu sempre digo lá na igreja que às vezes acontece isso. Eu digo, meu amigo, você quer ver uma transformação na sua igreja?
seja a transformação que você quer ver. Que comece por você, né? Que você seja esse testemunho de transformação. A dificuldade de união, muitas das vezes, é por causa de uma visão denominacionalista, né? Que é cultural, histórico, onde cada denominação está olhando para o seu próprio resultado. Quando a igreja enxerga o resultado do reino como um resultado da igreja local, ela se fecha. Então, quando eu vejo o meu resultado como um resultado do reino, então, se o outro pastor cresce, o reino está crescendo, então aí eu não vou ter apenas um discurso de amor e unidade, mas eu realmente vou trabalhar em amor e trabalhar em unidade. Eu digo mais, trabalhar em unidade não significa trabalhar só com cristãos, não. Porque em situações de caridade, eu tenho que trabalhar com a sociedade, associações de moradores e até pessoas não crentes ou de outras religiões. Se a situação é uma situação de amparar alguém, socorrer alguém, porque a fome e nudez não tem. Eu não vou perguntar para o camarada, tu é ateu, tu é judeu, tu é budista. Ah, então não, esse aqui, o cobertor aqui é só para crente. Tu é descrente, tu fica aí, o diabo que te carrega. Não pode ser dessa maneira. Mas, por outro lado também, há de se salientar que às vezes a unidade não é possível, porque Lutero tem uma frase interessante que ele diz: a paz, se possível, a verdade a qualquer preço. Não é? Porque se essa unidade vai sacrificar princípios, então não dá. Então, por exemplo, o camarada é pastor, mas é picareta. Não tem como eu me unir com ele. Ou ele tem nome de pastor, mas é um falso pastor, um falso profeta, um falso mestre. Não tem como me unir com ele. Então, às vezes, o que ele está enxergando como divisão, na verdade, é uma divisão necessária. Paulo vai até que importa que haja divisões ou heresias entre vós. Então, às vezes, a divisão é necessária. E, às vezes, ela é motivada apenas por egoísmo, ambição. Aconteceu com Paulo e Barnabé, não foi? Paulo e Barnabé, ali? Sim, Paulo e Barnabé por causa de Marcos. Perfeito. Aconteceu, então, a divisão às vezes acontece, mas depois eles resolveram lá, né? Depois até falou demais. Então, tá aí, Fábio Lima, mais uma perguntinha. Espero que Deus tenha te abençoado com as nossas respostas. Vamos aí para mais um break, um rápido intervalo. Tem mais 4 perguntas aqui que vamos responder. Espero que uma delas seja a sua. Antenados vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Antenados na Geral, respondendo as perguntas deste Brasil, que nos envia diariamente. Espero que uma dessas perguntas seja a sua. Lembrando que você pode participar conosco. Esse programa é seu, é para você. Então, estamos aqui para responder a sua pergunta. Então, anote o nosso telefone. De repente você está se perguntando, como é que eu faço para enviar perguntas? Vai no Facebook, vai no telefone que passa debaixo da sua tela aí. Anota, salva, envia para a gente aí. Sugere um tema para que a gente possa abordar e abençoar a sua vida. Vamos lá para mais uma perguntinha, pastores. Agora aqui quem está perguntando é o Valdir Alves. Um abraço, um beijo grande para você, Valdir. Obrigado aí pela participação, viu? Vamos lá. Assisto sempre o programa e tenho uma curiosidade de saber quantos séculos durou os 6 dias da criação. Olha aí. Será que dá para definir quantos séculos? Pastor André, que está rindo, deve ter a resposta já na ponta ali. É a mais difícil. Quantos séculos? Se um dia para Deus é como 1000 anos, como é que a gente pode definir século naquela época ali? É século, é dia mesmo literal como o nosso, é 24 horas o dia daquela época. Como é que era o dia? Será que tem resposta? Olha, eu não tenho uma resposta definitiva. O que acontece? Se você fizer a exegese do texto puro e simples, você vai chegar à conclusão que é literal. Tarde, manhã, primeiro dia. Então, uma exegese simples, se você for levar em conta apenas o texto, vai te levar ao entendimento de dias literais. Contudo, quando você faz a conta da humanidade, o tempo da humanidade vai dar 6.000 anos, e aí você vê a diferença do tempo da Terra, mesmo que a ciência não esteja exatamente dando o valor exato, né? Sabe que a ciência ela muda. Fatos científicos que eram verdades há 3 séculos atrás hoje são piada. Você pode pegar aí e fazer uma pesquisa histórica, então daqui a 100 anos os cientistas podem dar uma datação da Terra muito diferente do que dão hoje. Mas eu não acredito também que seja tão próxima de 6.000 anos, né? Seria então há esse conflito, a interpretação literal está mais próxima do que eu considero ser uma exegese correta. Mas é difícil encaixar isso com fatos científicos. Né? Então, há pessoas que vão trazer uma interpretação de ser eras. Eu acredito que as duas interpretações são válidas. É um assunto em que, para mim, não há certo e errado. É um assunto que é nebuloso, difícil. E aí, pastor Max, pastor Hermes, também, como é que a gente pode responder esse amigo? Eu acho que isso aí
uma questão atemporal. A Bíblia vai dizer que é tarde e manhã. E o dia não começa na tarde, o dia começa na manhã. Então, quer dizer, é algo, pelo menos no meu pensamento acerca da leitura, que é atemporal. E que quando Moisés escreve a questão dos dias, só para ter uma questão de organização, administração, e também, mas se for questão, tipo assim, uma questão de exegese, concordo com o André, tipo assim, Deus é poderoso para fazer destruir o mundo inteiro e construir o mundo inteiro em horas. Então, mas no meu ver, acerca da leitura que eu faço, justamente porque o texto deixa bem claro que é tarde e manhã, não começa dizendo manhã e tarde. Então, quer dizer, não é algo conforme o nosso tempo. Nosso tempo é manhã, tarde e noite. Tarde e noite, quer dizer, ele está vindo ao contrário, quer dizer, algo atemporal. Então, uns entendem atemporal, outros literal, é difícil Sim, mesmo. Tu entende como, pastor Emerson? Qual é o nome do... Do nosso Valdir Alves. Valdir, eu vou sentar do seu lado e a gente vai perguntar para Deus juntos quanto tempo foi Pronto, isso aí. boa. O importante é que tem um sétimo aí pra descansar, né? Descanse, amigo. Descanse, né? Descanse teu coração. Já falando em inserção rapidinho, eu sou contrário completamente à ideia da recriação, né? Onde as pessoas vão encaixar a teoria, onde no princípio criou Deus o céu e a terra. Aí vão dar um ato e vão dizer que no versículo 2 a terra sem forma e vazia. Aí houve todo um período de tempo, aí vão dar a teoria de que Satanás caiu, destruiu a terra. Para mim isso é completamente equivocado, né? Na verdade, Tem uma teoria também que Satanás caiu depois da criação. Tem gente que fala antes. não diz o tempo, né? A verdade é essa. Assim, também, claro, o versículo 1 é o resumo, é o que ele fez, e a partir do 2 é como ele fez. A Bíblia está cheia de citações desse tipo. Então, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Versículo 1. Agora eu vou dizer como é que ele criou. A terra era sem forma, vazia, tal. Então, para mim, essa coisa de explicar o tempo da terra através dessa recriação, eu sou completamente contrário. Boa, vamos lá. Josias Nepomuceno. Nepomuceno, olha aí. Beijo grande para você, Josias, obrigado, um grande abraço para você. Minha dúvida é, Sansão foi salvo? Eu gostaria de saber se o dizimista pode utilizar o dízimo para... então, primeiro, são duas perguntas. Primeira dúvida dele, Sansão foi salvo? bom, quando chegar no céu eu Só posso te para saber, responder. né? Mas, Você faz parte da Santíssima Trindade? numa questão bíblica, o fato do suicídio ali de Sansão não foi um suicídio dele, vamos dizer, de desistir da vida. É o que a gente chama de suicídio heróico. Tipo, eu tenho um dispositivo da minha mão que eu posso ativar uma bomba que vai acabar com a guerra, mas se eu ativar eu morro. Então o que eu prefiro? Ver uma guerra ou morrer para que a guerra acabe? Mais ou menos, porque se for olhar por um lado nesse lance de Sansão como se fosse um suicídio, Jesus se entregou. Então Pronto, ele queria cometer o quê? Um suicídio também? E aí, pastor Emerson? Essa questão do suicídio para mim é muito polêmico. Muito, porque quando a gente fala de suicídio, a gente está querendo determinar a salvação de alguém, né? E a gente até discutiu aqui em um outro programa sobre isso. Né? A gente não tem como determinar a salvação de alguém, né? Porque isso cabe e compete ao próprio Deus. Né? E a Bíblia fala que nós vamos ter uma grande surpresa no grande dia. Então, Naquele período só Deus sabe o que está passando ali, né? Tipo ladrão da cruz, Judas ali também. Exatamente. Então, é algo que a gente não pode determinar. É a mesma coisa que... Pablo, desculpa. É a mesma coisa se alguém chegar e falar assim, mas você vai para o campo missionário na Nigéria, mas estão matando cristão. Não, eu vou para lá. Eu vou morrer. Tá bom. É suicídio? Não. Os irmãos moráveis também que foram lá, né? Se tornaram presos por amor ao evangelho. Viraram masoquista porque apanharam lá? Não, mas... Exatamente. Mas muito boa pergunta. Tem mais uma aqui. Eu gostaria de saber se o dizimista pode utilizar o dízimo para suprir as necessidades da igreja. Como exemplo, comprar um bebedouro, cadeira, microfone, etc. Se o dízimo fala que é para ajudar órfão e viúva. Não. Ele pode fazer isto se quem administra disser assim, meu irmão, faz o seguinte, ao invés de você trazer o dinheiro do dízimo, seu dízimo é tanto, você tira aí 6 vezes aqui no cartão de crédito e você paga lá e não precisa trazer o caixa. E a gente faz aqui um recibo e entra aqui. Mas eu não posso administrar porque eu não sou o administrador daquele dinheiro. Porque a partir do momento que eu quero administrar, eu não dei.
Eu não dei. Se eu entreguei, eu tenho que confiar que aquela pessoa vai administrar o dinheiro corretamente. Ah, mas eu não confio. Então está fazendo o quê congregando nessa igreja? Assim, tem essas coisas que... às vezes as pessoas me mandam pergunta em inbox no Facebook querendo um conselho. Eu falo assim, por que você não foi no gabinete pastoral? Ah, porque eu tenho medo que o meu pastor conte meu problema para os outros. Eu falei, você está fazendo o que aí? Tem coisa que é prática. Então a pessoa ela não é dona daquele valor, seja oferta, seja dízimo. Você entrega, até porque quem está à frente da obra tem uma visão de como deve administrar aquilo corretamente. Para mim, isso é uma maneira em que a pessoa ela dá sem querer dar, sabe? Sim. Agora, então, para que serve o dízimo? Onde é que a gente deve aplicar o dízimo? Já que não deve ser colocado em bebedouro, essas coisas. Mas o dízimo deve ser colocado em quê? Como é que o pastor deve utilizar o dízimo? De que forma que ele tem que administrar? Para quê? Qual o fim? Não, entendi que o que o André falou, não é que o dízimo não pode ser para isso. Tipo, você vai entregar o dízimo. Se o pastor acha que tem que ser para o bebedouro ou para a irmã, vai ver a necessidade. O pastor pode usar para isso? Não, pode. Porque a pergunta que ele fez eu entendi no sentido de que ele queria administrar, não foi? Isso. Não, porque, tipo, assim, não a questão da necessidade, ver a necessidade da igreja. De repente, da instituição. Eu vejo algo, de repente, que é muito necessário para a igreja e que o pastor está vendo outra coisa que é mais necessária ainda, que eu não estou conseguindo enxergar. Porque às vezes tem gente que quer que o pastor utilize aquilo para o povo. Sim. E às vezes o cara está administrando aquilo para o prédio. Sim, tipo, tem igreja que eu conheço que tem um fundo de caixa, claro, feito com os dízimos, porque é uma coisa mais certa do que uma oferta alçada, para os próprios membros da igreja, caso precise de um socorro, ele pode ir lá e pegar. E o pastor pode administrar como ele quer, ou ele tem que passar pelo conselho? Como é que funciona Aí isso? vai depender de igreja para igreja. pra igreja. Porque, tipo, tem a igreja batista, ela faz a assembleia. A Assembleia de Deus já resolve entre o ministério. Comissão de e aí, conta. comissão de conta, e tem aqueles que se acham que é Deus e resolve por conta... Tem o sistema episcopal, né? Que o cara recebe e ele que decide. Tem outros que o cara... Vem cá, isso aqui é a nossa renda, entrou isso aqui com conselho. Como é que nós vamos administrar isso? Para que fim? Como é que funciona, pastor? É interessante esse assunto, né? Porque, por exemplo, as pessoas querem utilizar o dízimo... hoje tem essa ideia, né? Não pode utilizar para templos. Por que não pode para a construção de um templo? Quem vai usar o templo? É a própria pessoa que está indo lá no templo. Então, por que não melhorar o templo? Por que o templo tem que ser feio? Por que o templo tem que ser velho? Por que não pode haver investimento? Né? Isso é uma coisa que as pessoas têm que pensar, porque eu vou usufruir do templo. Eu vou sentar na cadeira confortável, eu vou sentar lá no dia que o sol estiver 40 graus no ar-condicionado, eu vou estar lá sentado lá, desfrutando daquilo ali. Então tem que haver um paralelo. E o pastor colocou muito bem ali. Quando eu quero administrar o dízimo, eu não dei o dízimo, então. Né? Porque a Bíblia fala que a gente tem que levar o dízimo à casa do tesouro. Existe um local para ele ser depositado e na casa do tesouro existe alguém capacitado para administrar dentro daquela necessidade. É a mesma coisa de eu chegar na casa dele e querer comandar como é que ele vai gastar o dinheiro dele sem nem mesmo estar participando da realidade da casa dele. Entendeu? Então, se ele não está de acordo com o pastor, a orientação é que ele procure um outro pastor que ele confie, né? Para eu costumo falar uma coisa assim, né? Rebelde, isso é muito claro, gente, que a gente tem que deixar claro. Nem sempre é quem sai. Às vezes, rebelde é quem está lá. Discordando, não gostando, não acho legal, não acho certo e estou lá alfinetando. Quem não está concordando, vai para onde a sua fé funciona, amigo. Porque a pior coisa é o cara cultuar a insatisfação. Né? Exatamente. Não vai fazer bem a ele, nem aqueles que estão ao redor, porque uma hora ele vai começar a falar das insatisfações dele, vai influenciar. Então tá aí a resposta dessa pergunta. Vamos para um break, mais um intervalinho, vamos finalizar com chave de ouro e eu aguardo você no próximo bloco. Não sai daí, Antenados volta já já. Estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Antenados na Geral, respondendo as perguntas do Brasil nesse momento. Que Deus te abençoe, muito obrigado pela sua participação, você é muito importante. Lembrando que sempre quando eu venho para cá eu oro pela sua vida, sabia? Peço para Deus te abençoar, te guardar, te preservar, te encher de graça, de unção, para que você seja uma bênção aonde você for. Por isso, eu sempre agradecendo a você. Vamos lá, olha aí de novo, pastora Lília, mais uma perguntinha. Pastora Lília, sempre participando aqui, que coisa boa. Agora ela quer saber o seguinte,
Ela é pastora, mas ela está querendo saber o seguinte. Muitos perguntam sobre o fato de a mulher ser ungida pastora. O que a Bíblia diz a respeito? Ih, pegar uma assembleana aqui, roxa, é difícil. Mas é importante ouvir todas as opiniões. Emerson tem uma esposa pastora, né? Eu também tenho. Então, assim, como é que a gente faz para entender isso? É um fenômeno? Na Bíblia não tem, não existe mulher pastora. Mas é pecado, não é? Quais são os prejuízos de uma mulher pastora? Porque agora a Batista também aprovou mulher pastora. Batista da convenção aprovou. A Assembleia ainda não, mas não sei se vai também. Mas tem pastora. Como é que a gente pode entender isso? De que forma que a gente pode interpretar isso? Amém. Eu geralmente corto os vídeos e boto no meu Face. Essa parte eu não vou colocar, não. Vai ser só aqui mesmo. Essa fica aqui. Vai ficar aqui. Bom, é um assunto polêmico, complexo, difícil, né? Se eu estiver dentro de um debate para defender uma posição, eu vou defender que não é bíblico. Vou me sentir mais confortável. Acho que quem argumenta a favor está com mais dificuldade do que quem argumenta contra. Não é? Porque quem está a favor tem que provar que, exatamente, que existe. Aí você vai ver que na Bíblia não tem, então você forçar ali Júnia, forçar uma situação, dizer de pastora de ovelha, então, meu Deus do céu. Então, biblicamente, quando dá a lista de como tem que ser o obreiro, sempre vai falar no masculino. Sendo que é um assunto em que eu não faço apologética contra o ministério pastoral. Eu entendo que o ministério pastoral é até benéfico para a igreja, o ministério pastoral feminino. Mas eu entendo como um assunto onde a igreja pode legislar, onde há uma abertura para a igreja legislar. Ou seja, que não está, a Bíblia não mostra pastoras, mas também não proíbe explicitamente pastores. Então eu entendo assim, que as pastoras elas são uma ação cultural sobre a teologia. A teologia influencia na cultura, a cultura influencia na teologia. Então, você vai ver que esse fenômeno vai acontecer quando acontece a emancipação feminina, né? Então, a mulher começa a assumir proeminência na sociedade, na família, no Estado. Consequentemente, a igreja. E, consequentemente, a igreja. Então, a igreja vai fazer uma concessão à cultura e instituir mulheres pastoras, o que, para mim, não é negativo, nem me escandaliza. Eu acho que é uma área onde a igreja pode fazer essa concessão. Agora, se estivesse dentro de um debate e tivesse que debater contra alguém, eu ficaria na posição contrária, porque eu acho que é mais confortável. Será que a resistência tem a ver também com a cultura judaica? Era uma cultura muito machista também, né? Você vê aí que vai entrar a discussão. Será que essa influência também é cultural ou é teológico? Ou é teológico? Só que aí que é o problema, que aí Paulo vai desenvolver um argumento dizendo assim, que o homem foi feito antes da mulher, não permite que exerça autoridade sobre ele. É claro, ou seja, que há um o homem é o teológico, cabeça, isso aí é inevitável. Exatamente. De que um homem está numa proemência de liderança, né? Porque aí vão acontecer situações onde vai haver pastor e pastora, mas já tem situações onde a pastora não tem nem marido, ou então o marido nem é crente, ou então não é complicado. Não é porque o homem foi chamado que ele é maior que a mulher, porque é a mesma coisa, né? No casamento, a mulher saiu da costela, ela é auxiliadora, mas não é questão de menosprezar, é função. É função. Agora, o cargo, porque às vezes tem isso, né? Tem gente que é pastor, não tem cargo, mas é pastor na vida, no dia a dia, não tem cargo, não foi consagrado na igreja, mas ele é um pastor, porque ele vive pastoreando, a vida dele é pastoreio. Será que a gente pode entender o cargo de pastor como uma necessidade da instituição ou também como uma vocação divina sobre a vida das mulheres? Eu posso dizer os dois, tanto a vocação divina como a necessidade, né? O pastor colocou muito bem ali a questão da cultura, fica um pouco dúbio falar isso, né? Porque, por exemplo, eu não concordo com uma pastora sozinha. Não concordo. Por exemplo, eu não acho que uma mulher ela deva ser pastora de uma igreja onde o esposo dela não é, ou ela é pastor e o esposo dela não é crente. Por quê? Porque os desafios do ministério pastoral são muito grandes. Então a mulher está se deparando, e aí eu não estou falando de Bíblia aqui, eu estou falando de situações que vão acontecer no dia a dia. Né? Como, por exemplo, vou dar um exemplo muito bobo, e algumas pessoas podem até achar machista, mas eu não ia gostar da minha esposa é pastora, dela atender um cara sozinha dentro de um gabinete. Ela não vai atender. Ela atende as mulheres e se limita ali. Né? E aí eu tomo um cuidado também de, sempre que eu vou atender uma mulher, né, eu ter alguém, a janela ser de vidro,
para que todas as pessoas possam ver o que está acontecendo ali. Então, assim, isso é uma questão de relacionamento e de conversa. Então, eu acho que isso tem que haver um cuidado, né? Eu acho que o casal de pastores, eu acho que é um benefício para a igreja, né? Agora, somente a pastora, eu também não sou. Muito bem, tem 2 minutinhos aqui, tem uma outra pergunta, então eu espero que essa pergunta esteja respondida. Acredito que já foi, né? Foi bem tem gente que é contra, tem gente que é a favor, tem gente que aceita, tem gente que não aceita, vai de cada igreja. Vai de cada igreja. 1 minutinho, pastor Max. Sérgio de Angelis, um beijo grande, um abraço para você. Gostaria ainda de propor uma pergunta, pastor Max. Qual a diferença entre aceitar a Cristo e o novo nascimento? A diferença? O aceitar a Cristo, que fala questão de confissão, e lá na frente levantar a mão. Aquilo ali é algo público, você de repente está ali confessando ali publicamente ali, fazendo uma confissão pública. O novo nascimento, você vai ver a prova dele através da sua mudança de comportamento. Seu caráter ser mudado, seu comportamento ser diferenciado do que era antes. E para melhor, claro. Os frutos. A diferença você vai ver justamente pelo estudo, porque o fato de ir ali na frente levantar a mão não quer dizer que ali você se converteu. Ali você fez uma confissão que você crê que Jesus é teu Salvador. E na caminhada, você vai vindo nascer de novo. Não é nascer de novo uma vez. Que as pessoas pensam que nascer de novo ali é uma vez só. Não. Todos os dias a gente tem que nascer de novo. É um processo de parto que você nasce. Diário. Né? Muito bem. Olha, acredito que o Brasil hoje recebeu a resposta que precisava. Obrigado aí, você que nos enviou. Obrigado, pastores, também. Foi uma bênção aí tê-los aqui no Antenados na Geral. Lembrando que todos os dias, 17 horas, estamos aqui pontualmente esperando você para abençoar a sua vida, acrescentar fé, acrescentar sabedoria, entendimento, conhecimento. Beijo grande para você, obrigado e até a próxima!